Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver uma aula um pouco menor para compensar a aula passada que foi extremamente extensa, né? Foi longa, tinha bastante conteúdo. Hoje vai ser um pouquinho menos e a gente vai falar sobre sistemas prediais. Bom, sistemas prediais compreende todo tipo de serviço que a gente vai estar instalando numa edificação, né? Então, imagina a construção de um prédio ou de uma casa, todos eles vão precisar de determinados tipos de serviços ou equipamentos para que isso tudo seja bem feito. Então, inicialmente, a gente tem um sistema construtivo. O que é o sistema construtivo? Depois de ser analisado o lote, ser analisado o terreno, legislação e toda aquela coisa, a gente precisa definir qual tipo de material a gente vai construir essa edificação, né? E aqui eu não estou entrando ao nível de que tipo de edificação é essa, mas que tipo de material é esse? Qual vai ser o sistema de construção? Então, a primeira definição é essa. Depois disso definido, a gente vai para o método construtivo, também chamado de processo construtivo, que vai falar como esse material vai ser construído, né? Como essa edificação vai ser, qual material vai ser utilizado, exatamente, qual e como ele vai ser utilizado, qual estrutura vai ser utilizada. Então, por exemplo, eu posso estar fazendo um prédio com material alvenaria, então vou fazer o fechamento dele em alvenaria, mas a estrutura pode ser tanto em concreto como em aço. Então a gente precisa fazer essa diferenciação entre os dois tipos de materiais. E quais são os tipos de vedação que eu vou ter? Então, as vedações externas, por exemplo, elas podem ser feitas em alvenarias. As internas, elas podem ser feitas de vidro, pode ser de madeira, podem ser simples divisórias, ou elas podem ser paredes estruturais também. Então, que tipo de vedação serão essas, né? E as divisões internas também, que eu preciso definir que tipo de piso eu vou ter em determinado espaço, que tipo de materiais eu vou ter em outro, que tipo de pintura eu vou ter. E também a questão do que eu já falei também da vedação. As divisões internas serão também as paredes que vão fechar esses ambientes. Então isso são as partes que a gente vai definir no sistema construtivo. Além disso, os outros elementos que a gente precisa para que a edificação funcione corretamente são os serviços que esse espaço vai ter, né? Então, por exemplo, é comum para qualquer tipo de edificação hoje em dia no mundo moderno que a gente precisa de energia elétrica. Então, eu vou precisar de lâmpadas, eu vou precisar que funcionem computadores, então eu vou precisar de energia elétrica. Eu preciso também de água. Então, nessa edificação, é uma casa, eu preciso de cozinha, eu preciso de lavanderia, eu preciso de banheiro, eu preciso de água nesses espaços. Se eu estou construindo um restaurante, eu vou também ter cozinha, eu vou ter banheiro, preciso de água também nesses espaços. Lógico que determinados tipos de serviços podem pedir mais água, outros menos, a mesma coisa para energia, mas todos eles vão precisar desses serviços. Eu vou precisar de segurança. A segurança, ela, nesse caso aqui, ela tem dois sentidos. Tanto a segurança estrutural, mas aí vai estar ligada ao sistema construtivo, como a segurança do patrimônio, né? E aí a segurança do patrimônio, eu vou precisar de sistema de alarme, vou precisar de câmeras de segurança. Então isso tudo está relacionado também a serviços. Conforto do espaço, ar-condicionado ou não, sistemas passivos como iluminação natural, ventilação natural. Então eu preciso disso como conforto, né? E quando a gente fala de passivo, que de fato são os elementos naturais que levam o conforto para dentro do ambiente, mesmo assim eu preciso construir a edificação de forma que esses elementos entrem na edificação, né? Transporte. No caso de transporte é principalmente elevadores, né? Então
em edifícios verticais a gente vai ter um sistema de transporte aí que precisa ser bem pensado. Comunicações, então sistema de telefonia, sistemas de rede, de internet e de automação também, que são os sistemas mais novos que a gente tem conhecimento, que são as smart houses, né? Ou smart buildings, que são as prédios que você sabe que você está chegando, então ele já acende a luz da sala, já faz o rádio tocar a sua música favorita ou a televisão ligar em determinado horário. Então são sistemas de automação hoje em dia aí que ajudam a economizar também energia e também ajudam bastante na praticidade, né, do uso da edificação. Então esse globo de tópicos que a gente utiliza na construção são os sistemas prediais, é o que a gente precisa para que a edificação funcione, né? E aí, para que isso tudo funcione, a gente precisa fazer os projetos disso. E os projetos disso a gente chama de projetos complementares ou sistemas complementares. Por que complementares? Porque inicialmente a gente tem o projeto arquitetônico, que é o projeto chefe, é a locomotiva disso tudo. A partir do projeto arquitetônico, a gente começa a definir os outros projetos. Então, por exemplo, um projeto que sempre bate muito com o projeto arquitetônico, é o projeto estrutural, né? Por que ele bate? Porque geralmente quem faz o projeto arquitetônico é o arquiteto, o estrutural é o engenheiro, geralmente. Então, o arquiteto pensou numa edificação onde a garagem vai ter um pilar a cada 50 metros de distância. E aí o engenheiro fala assim, ó, desculpa, mas isso não é possível, o pilar vai ser de tantos em tantos metros e ele vai ser extremamente grosso, porque tem uma edificação muito alta. E aí começa a ter aquele conflito de ideias, né? Então, por que os dois batem? Porque o arquitetônico ainda assim é o chefe, mas o estrutural vai definir algumas modificações também, né? Então, às vezes um espaço que você não pensou que não ia ter nada vai ter um pilar lá no meio, então isso tudo vai ter que ser readequado. Então, a partir do estrutural, a gente readequa o arquitetônico, né? Mas ainda assim o arquitetônico vem primeiro, depois o estrutural. A gente também tem um projeto hidráulico, que vai definir que tipo de água eu vou estar utilizando na edificação, se é água que vem direto da concessionária, que no caso de Maringá, da Sanepar, se eu vou estar utilizando caixa d'água, qual é a pressão dessa água, né? Então qual vai ser a altura dessa caixa d'água, se eu estou utilizando água quente, se eu estou utilizando água fria, né? Então isso tudo entra na questão do sistema hidráulico. Projeto elétrico é um projeto geralmente feito pelo engenheiro eletricista. Atenção, pessoal, o nome do profissional é engenheiro eletricista, tá? Não é engenheiro elétrico. Então o projeto elétrico ele vai definir também as cargas de energia que eu preciso para edificação, onde eu vou ter tomada, que tipo de iluminação eu vou ter em determinados pontos. Isso também pode bater com o projeto luminotécnico, né, que é o projeto que pensa que tipo de luz eu vou colocar, né? Então, por exemplo, se eu quero criar um ambiente cenográfico aqui na minha casa, eu posso colocar determinadas luzes com uma determinada cor, uma determinada temperatura. Então isso tudo são elementos do projeto luminotécnico e que são também comandados pelo projeto elétrico. Eu tenho ainda um projeto que eu posso fazer na edificação de gás, né, que é um projeto geralmente mais simples, e aí eu tenho que saber se esse gás vem da rua. Aqui em Maringá a gente não tem o gás que vem da rua, né? No Rio de Janeiro é bastante comum isso. Então, mas aqui no meu prédio eu tenho um sistema de gás, né? Não é o botijão que eu coloco ali embaixo da pia da cozinha. Eu tenho um sistema de gás que fica lá embaixo e ele vem canalizado até a minha edificação. Então eu preciso desse sistema também já definido. E aí vai depender também do tipo de edificação, né? Nem todos precisam de sistema de gás. Geralmente a gente compra o botijão e deixa do lado da cozinha. O combate a incêndio também não é todas as edificações. Geralmente residências não têm o sistema de combate a incêndio, né? Já edificações como prédios ou algumas empresas, eles são até obrigatórios. Então, como vai ser esse combate a incêndio? Não é só chamar o bombeiro.
mas eu vou ter sistema de sprinkler, que vai ser aquele chuveirinho que fica jogando água no ambiente, né, a partir do momento que ele detecta fumaça ou calor. Eu vou ter mangueiras, extintores nos corredores, então isso tudo faz parte do sistema de combate a incêndio, até mesmo hidrante, né? Às vezes a gente tem nas ruas aí hidrantes, hoje são praticamente não tem uso, até onde eu lembro acho que nenhuma rua mais tem hidrante, mas tem os hidrantes também internos, né? Os hidrantes de parede, junto com a mangueira, etc. Tudo isso faz parte do sistema de combate a incêndio. E eles são ligados também ao sistema hidráulico, né? Mas ele acaba tendo um sistema próprio porque ele acaba sendo aprovado pelo Corpo de Bombeiros, né? Então, quando a gente faz um projeto que precisa do sistema de combate a incêndio, de rota de fuga, etc., isso tudo vai para a análise do Corpo de Bombeiros. Sistema de transporte, como eu já disse, são elevadores, né? Então, para edificações verticais, eu preciso definir como é que vai ser esse sistema de transporte, se vai ser um elevador, se vai ser dois, se vai ser por sistema de polia, se vai ser com máquina, com poço. Então isso tudo precisa ser definido, porque isso também pode modificar até a volumetria da edificação, né? Por exemplo, a gente precisa da casa de máquinas. A casa de máquinas acaba sendo um elemento lá em cima da edificação. Se eu utilizar um elevador que não precisa da casa de máquinas, né? Não é todos, mas alguns modelos que são mais caros não tem essa casa de máquinas. Então, eu preciso definir isso aí para saber se a volumetria vai ser modificada ou não, né? E também para saber que tipo de elevador eu vou estar utilizando para também dimensionar ele na planta. Sistema de automação, e aí vai entrar junto com o de automação o de comunicação, né? Então eu preciso de internet para que a automação funcione corretamente. E aí, junto com a de automação, entra também, além da rede, né, de internet, a de telefonia, né? Então a gente tinha antigamente um sistema que a gente chamava, junto com os complementares, sistema de projeto de telefonia, que só ia falar onde ia passar o fio do telefone. Hoje a gente vai falar onde vai passar cabeamento de internet, né? Pontos para colocar os pigtails ou repetidores de sinal. Então isso tudo a gente precisa definir também junto com o projeto de automação. E logicamente de conforto. Hoje, com a facilidade e até um certo barateamento dessas máquinas de ar-condicionado, os projetos de conforto, aos poucos, eles são deixados de lado. Mas ainda assim são muito importantes em determinados espaços, né? Então, hoje a gente simplesmente vai lá e instala a máquina na parede. Mas a gente tem determinados lugares que não adianta colocar uma máquina na parede, tem que colocar várias. E a partir do momento que você colocar várias, acaba ficando muito caro. Então o correto é instalar um sistema que a gente chama de sistema central de ar-condicionado, onde você vai ter uma máquina do ar-condicionado que geralmente fica na cobertura da edificação, e todo esse ar-condicionado ele é distribuído na edificação através de espaços por onde esse ar passa. Você já deve ter visto filmes, desenhos, enfim, que as pessoas às vezes estão andando numa tubulação extremamente estreita, junto com uma gradezinha e tal, tudo metálico. Isso aí é a central do ar-condicionado, é o por onde passa esse ar-condicionado. Não é aconselhável as pessoas entrarem nesse espaço porque são espaços cheios de poeira e com a temperatura nunca muito agradável para quem está lá, tá? Então isso aí também tem que ser levado em consideração a questão do conforto, né? Bom, mas para que esses sistemas sejam instalados na edificação, a gente precisa entender quais são as exigências dos usuários. Precisa saber o que eles precisam e se isso também pode ser aplicado na edificação que ele vai estar usando. Então a gente precisa definir se isso é um hospital, se isso é uma casa, se isso é um quartel, se isso é um restaurante. Então, para cada edificação a gente pode ter uma necessidade diferente, né? E então a gente precisa saber
a gente precisa numerar como é que isso vai ser feito, né? Então o nome disso aí que a gente faz é desempenho dos sistemas, tá? Então, desempenho dos sistemas prediais. Então o que a gente precisa para que esse desempenho ocorra? Primeiro a gente precisa identificar quem são os usuários. Isso vai depender do tipo de identificação que a gente vai ter. Depois a gente precisa fazer o levantamento das exigências. De acordo com os usuários, quais as exigências deles. Depois o levantamento das necessidades, que aí serão as necessidades de acordo com essas exigências. Então, por exemplo, eu preciso de um quarto. Tá, isso foi uma exigência do usuário, né, do morador, enfim. O morador então exige que tenha um quarto na casa dele. E aí você vai listar nesse quarto quais são as necessidades que precisa que esse quarto tenha. Então, esse quarto tem que ter cama, esse quarto tem que ter tomada, esse quarto precisa de pia. Bom, pia talvez não, né? Então, isso a gente faz justamente na questão do levantamento. Então, primeiro, a identificação dos usuários, levantamento das exigências, levantamento das necessidades e, por último, os requisitos de desempenho. Então, para que isso tudo ocorra de forma correta, eu preciso saber quais são os requisitos disso tudo aí para que eles funcionem em harmonia. Então, vamos começar pela identificação dos usuários. Primeiro, quem são os ocupantes dessa edificação? Se eu pensar, por exemplo, no hospital, os ocupantes serão médicos, são enfermeiros, é o pessoal da limpeza, é o pessoal do administrativo, são os pacientes, né? Visitantes dos pacientes, são as pessoas que ocupam aquele espaço. Então, a gente precisa saber quais são as exigências dessas pessoas. Mas a gente está só identificando eles. Então, esses são os ocupantes da edificação. Quem são os não ocupantes da edificação? Aí pode ser o pessoal da ambulância, pode ser os vizinhos, pode ser o pessoal que vai lá fazer uma manutenção no ar-condicionado, né? Não foi feito um espaço para eles. Então, eles são os não ocupantes. E tem outros usuários, né? Que aí vai depender do tipo de espaço. Então, pode ser vegetação, né? Ah, mas vegetação é um usuário? Não é exatamente uma pessoa, né? Mas a gente precisa criar um espaço para que aquela vegetação não morra a partir do momento que a gente coloca ela ali, né? Ou que essa vegetação em excesso não cause mal também para a pessoa que está no lugar, né? A gente fala muito para que as pessoas não durmam ou não fiquem por muito tempo num lugar fechado que tem muita vegetação, né? Por quê? Porque tem um excesso de gás carbônico naquele lugar, você pode inalar esse gás carbônico e isso pode te intoxicar. Então, num quarto, por exemplo, a gente não indica que coloque um monte de planta. Uma plantinha, duas, não vai matar ninguém, né? Mas fazer uma floresta dentro de um quarto não funciona. A mesma coisa não acontece, por exemplo, quando você dorme ao relento numa floresta, num acampamento, porque você está num lugar aberto, né? Então não tem esse perigo. Então esses são os outros usuários: vegetação, animais, né? Determinados tipos de equipamentos também. Então a gente considera isso como outros usuários. Então a gente precisa entender quais são as exigências, até as exigências não descritas desses ocupantes, né? Então, por exemplo, se eu tenho um cachorro numa kitnet, ele não vai falar para mim, olha, eu preciso de espaço, eu preciso passear. Mas eu sei que ele precisa disso, né? Então, eu preciso criar um espaço para que esse animal possa relaxar, possa não ficar estressado, às vezes, quando está preso dentro de um ambiente. Então, isso eu preciso já pensar de antemão. Então, essa primeira parte a gente chama de identificação dos usuários. Depois a gente vai ter o levantamento das exigências dos usuários. Então o usuário ele exige que tenha no espaço que ele vai estar segurança. Então eu vou precisar pensar como é que essa segurança vai ser feita. Então pensa no espaço onde você mora, tudo que você precisa. Tudo isso que você precisa são as exigências. Então eu preciso de conforto, segurança, estanqueidade. O que é estanqueidade? Para que não chova dentro da minha casa, que não tenha infiltração dentro do meu espaço. O Le Corbusier já falava que a casa é uma máquina de habitar, né? uma máquina de morar.
Então, eu preciso que tudo isso funcione corretamente para que a moradia aconteça, né, corretamente. Mas, lembrando de novo, não é só casas, isso serve para todas as edificações. Então, preciso segurança, conforto, estanqueidade, pureza do ar, né? Quando a gente fala pureza do ar, não é só não ter poluição no espaço, mas a questão também do conforto olfativo, né? Lugar que, por exemplo, é tudo limpo, tudo legal, mas cheira mal, é desconfortável também para as pessoas, né? Adaptabilidade do uso, tá? Que é da função ao espaço. O espaço tem função. Às vezes a gente faz uma casa enorme para uma pessoa só morar e aí tem um monte de espaço sendo desperdiçado, né? Então, o espaço não está muito bem adaptado, o uso não está muito bem adaptado ao usuário. Então, a gente precisa dar uma função para esse espaço, ou que o espaço tenha função e funcionamento. Durabilidade, né? Isso é essencial. Higiene do espaço também é essencial. Quem gosta, por exemplo, de entrar numa cozinha toda suja, que cheira mal, ou num banheiro também, todo imundo, né? Então é questão de higiene do espaço. E, logicamente, né, cash, grana, tutu, economia. Então, levantamento da economia também é necessário, porque a gente precisa que esse espaço não gaste muito, que não seja oneroso futuramente para o proprietário, para o morador, para o visitante, para o usuário. Então, isso tudo é um levantamento das exigências. Depois a gente vai ter o levantamento das necessidades, que são quais são as atividades do usuário e, de acordo com essas atividades, quais são as necessidades. Então, por exemplo, eu preciso que um espaço precise de alimentação. Eu vou me alimentar nesse espaço. Eu preciso colocar ali um móvel para me alimentar. E aí vai depender da cultura dessa pessoa. Eu preciso de uma mesa de chão. Eu simplesmente como na frente da televisão, no sofá. Então, isso tudo de acordo com as atividades, as necessidades que serão necessárias, né? Necessidades necessárias. É um pleonasmo, mas deu para entender. Então, alimentação, higiene e saúde, higiene de objetos, né? Hoje, essa questão de higiene está sendo levada muito em consideração por causa de pandemias, enfim, epidemias. Higiene do espaço, higiene ambiental, trabalhos e processos específicos, né? Então eu vou trabalhar num lugar que tem muito barulho, né? Ou num lugar que, além de ter muito barulho, é escuro, é úmido. Então eu preciso que esse espaço seja confortável para essa pessoa. Às vezes a gente não consegue eliminar o barulho ou eliminar essa umidade toda do lugar, né? Por causa, às vezes, de uma máquina ou um equipamento. Mas aí a gente tem que criar que esse espaço aí não seja, às vezes, muito confinado, muito pequeno, muito apertado, né? Então deixar o espaço mais arejado possível para que todos esses outros problemas sejam diminuídos. E lazer também é um dos espaços que a gente, dependendo das atividades dos usuários, tem necessidades também. Então, esses aqui são alguns critérios, né, de exemplo para esse levantamento das necessidades. Tá? Todos eles devem ser levados em consideração. E os sistemas também, o que a gente chama de requisitos de desempenho. Então, vou, por exemplo, dar um exemplo do sistema hidráulico. Sistema hidráulico, para que ele ocorra de fato com um desempenho correto, eu preciso que a água seja limpa, né? Eu preciso que essa água tenha qualidade, ou que a água, além de ser limpa, que ela tenha cloro para que não prolifere micro-organismos, para que ela tenha flúor, para que ela tenha, enfim, a qualidade da água é um dos requisitos do sistema hidráulico, né? Tem que ser uma água de ótima qualidade. A quantidade de água que eu preciso de muita água, então vamos pensar num lugar, por exemplo, que costuma faltar água por 2 dias seguidos. Costuma fazer isso, né? Então, a partir do momento que interrompe o abastecimento, eu preciso de um espaço para armazenar essa água, para que eu possa utilizar nos dias que não tem água.
Então esses espaços são os reservatórios de água, podem ser subterrâneos, podem ser no topo das edificações, né? Então são as cisternas que vai estar armazenando essa água, né? Então a quantidade de água, e também vai depender do tipo de uso do espaço. Uma casa, por exemplo, gasta muito mais água do que um escritório. Então a gente precisa também fazer esse cálculo aí. Depois eu vou ensinar vocês como a gente calcula a quantidade de água, e aí vai também calcular o tamanho da caixa d'água e por aí vai. Disponibilidade. De onde vem essa água? Vem do poço? Vem da concessionária? Vem com bastante quantidade? Aí a gente já entra no item anterior, né? Então, disponibilidade dessa água. Costuma ter água sempre? Ou ela costuma faltar? Né? Eu moro num lugar que tem racionamento, então isso tem que ser levado em consideração. Temperatura da água. Precisa que a água seja sempre fria? No escritório, eu acho que não tem necessidade, a água pode ser fria. Mas numa casa, por exemplo, que às vezes à noite faz frio, você vai tomar banho, você quer que aquela água seja um pouquinho quente. Então você regula a temperatura dela, né? Então, nesse caso, a gente também tem a questão da temperatura da água. E quando a gente tem água quente, a gente tem às vezes um outro encanamento, né? A gente tem o encanamento de água quente e o encanamento de água fria. Geralmente são levados em consideração até pela coloração. A água fria é utilizada como encanamento azul, a água quente vermelho. Não é uma regra, né? Existe uma regra para isso, mas essa coloração por encanamento em si não é uma regra. Mas no desenho a gente faz assim. E isso quando a gente tem misturadores, né? Que vai misturar essas duas temperaturas. Geralmente o que a gente tem nas casas são sistemas elétricos, que é uma invenção brasileira, que aquece a água através da resistência, né? Não é muito recomendável. E a pressão da água também, né? Quem gosta de entrar no chuveiro e a água ficar caindo em gotas? Ou abrir a torneira para lavar a louça e a torneira também não ter força suficiente para limpar a louça, enfim. Então eu preciso que tenha uma pressão boa também, né? Então a qualidade, quanto de água eu vou ter, a temperatura dela, se eu vou ter água ou não, e a força com que essa água vem, são elementos que eu preciso definir para que só o sistema hidráulico, estou pegando só ele como exemplo, ele funcione corretamente. Você trabalhando com esses 4 elementos de forma harmônica, pode ter certeza que você vai conseguir fazer com que a sua edificação seja de fato uma máquina de morar, tá? Pessoal, hoje, como eu disse, a aula era só isso aí, tá? Bem curtinha. Na semana que vem a gente vai começar a ver sobre terrenos. Então quem quiser fazer uma pesquisa já sobre quais são os terrenos melhores, lembrando que vocês podem assistir aquelas aulas lá do Mãos à Obra que eu já falei para vocês, do episódio 1 ao 3, tá? Onde vai falar sobre a história deles. E o quarto também já vai falar, o quarto episódio já vai falar sobre limpeza de terrenos, como é que o terreno deve ser pensado, deve ser trabalhado. Quem quiser já assistir, a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Então, por hoje é só. Tchau!